O câncer de pâncreas não é facilmente detectado cedo, pois é furtivo e ignora os sinais de alerta do corpo. Quando algo parece errado, geralmente já está avançado. Ao longo dos anos, a taxa de sobrevivência mudou pouco. Só alguns pacientes em 100 sobrevivem. Estatisticamente, é como jogar roleta russa com 5 das 6 câmaras carregadas. Após décadas de fracasso, pesquisadores começaram a romper as defesas do câncer de pâncreas. Eles transformaram algo intocável em algo que podem atacar. E o que descobriram dentro desse sistema furtivo muda tudo. O câncer de pâncreas é uma das doenças mais letais que existem. Enquanto a medicina moderna avançou muito no combate a vírus e na melhora das taxas de sobrevivência ao câncer, o câncer de pâncreas permaneceu um mistério não resolvido, uma fortaleza que tem sido impossível para os médicos penetrar com medicamentos. Mesmo com os avanços da medicina moderna, a taxa geral de sobrevivência ao câncer de pâncreas é baixa, muito baixa. Hoje está em apenas 13%, é a menor entre os principais tipos de câncer. Em países ricos, a taxa média de sobrevivência em 5 anos para todos os cânceres diagnosticados em 2017 foi de 70%. E piora, pois a maioria dos cânceres de pâncreas só é detectada quando já é tarde, geralmente no estágio 4, com metástase. Mais de 80% dos casos de câncer de pâncreas são diagnosticados nesse estágio. A taxa de sobrevivência para câncer de pâncreas metastático em 5 anos, apenas 3% dos pacientes ainda estão vivos, o que o torna tão letal. É assim que o câncer de pâncreas funciona, uma tempestade perfeita de localização, resposta imunológica e apresentação. Tumores pancreáticos raramente causam sintomas perceptíveis devido à sua localização profunda. Eles não se tornam visíveis fisicamente e não causam sintomas que o paciente possa sentir até que tenham se espalhado para outros órgãos e partes do corpo. Não há exame de rastreamento para detectar precocemente a doença, pois ela evolui rápido e silenciosamente. Geralmente, os primeiros sintomas, como icterícia e dor abdominal, só aparecem quando o câncer já se espalhou, tornando quase nulas as chances de sobrevivência. O câncer de pâncreas suprime os sistemas de alerta precoce do corpo devido à sua própria estrutura, tornando-o praticamente resistente aos tratamentos. Médicos sempre se intrigaram com a reação do corpo ao câncer de pâncreas, pois na maioria dos pacientes quase não havia resposta. Eles não entendiam por que o sistema imunológico dos pacientes não reagia. As células cancerígenas cresciam e se multiplicavam por todo o corpo sem que as células T oferecessem qualquer resistência para detê-las. Pesquisadores descobriram que tumores pancreáticos usam glicoproteínas para se camuflar como células saudáveis. Esse revestimento açucarado faz o sistema imunológico recuar, permitindo que células tumorais se escondam. O adenocarcinoma ductal pancreático, forma mais comum de câncer de pâncreas, pode provocar resposta imunológica, mas as células T não conseguem infiltrar o tumor. O design das células do câncer de pâncreas impede justamente o único fator capaz de combatê-las. Um novo avanço surge, pois o código antes intratável e inacessível a medicamentos foi decifrado. Para vencer o câncer de pâncreas, cientistas tiveram que achar um modo de atravessar o bunker de concreto criado pela doença. O estroma desmoplásico é um bunker, uma parede que cientistas achavam quase intransponível. Conforme o câncer de pâncreas avança, sequestra células ao redor. Células cancerígenas mutadas danificam o tecido próximo, ativando a cicatrização do corpo e formando tecido cicatricial ao redor do tumor. O adenocarcinoma ductal pancreático, PDAC, utiliza o estroma como escudo, sendo este muito mais denso que o tecido ao redor de outros cânceres. O PDAC forma uma barreira de tecido fibroso incrivelmente densa que impede que a maioria dos tratamentos contra o câncer chegue às células que deveriam combater. Além de funcionar como o pior tipo de cerca de alta segurança, o estroma desmoplásico cria outro problema, a pressão interna dos fluidos. As células tumorais produzem um açúcar altamente hidrofílico que atrai e absorve água, fazendo com que partes do tumor inchem. O tumor não se expande ou drena porque o estroma denso bloqueia. É como encher um balão com água dentro de uma casca de concreto. Sem espaço para expandir, a pressão interna sobre células e vasos sanguíneos. Mesmo que os médicos conseguissem encontrar uma forma de contornar a barreira, a pressão que o estroma cria comprime e fecha os vasos sanguíneos que levariam o medicamento. Nesse ponto, a quimioterapia se torna uma batalha perdida. Jogar medicamentos em um tumor pancreático é como jogar espaguete em uma parede e esperar que ele atravesse. Tudo isso tornou as terapias tradicionais contra o câncer de pâncreas dolorosas e praticamente inúteis. O mundo médico teve que encontrar outra solução, algo melhor. Entra em cena Nalir Fox.
A quimioterapia tradicional não atinge apenas as células cancerígenas, ela atinge tudo. A quimioterapia equivale a um bombardeio biológico em massa. Usada contra uma doença inalcançável, acaba destruindo partes funcionais do corpo e não trata o tumor pancreático. O oncologista Dr. Samik Roy-Choudhury afirmou que mesmo com as melhores quimioterapias, o benefício médio é de cerca de 6 meses, podendo ser apenas semanas ou meses. Mal dá tempo para as famílias entenderem a situação. NALIRFOX, porém, adota uma estratégia mais inteligente e direcionada, usando a furtividade do câncer contra ele. Ele atravessa o tecido saudável sem ser notado, rompe as defesas do tumor e libera sua carga apenas dentro dele. Um estudo chamado Ensaio Napoli 3 foi realizado em 18 países para avaliar a eficácia do novo medicamento. 770 pacientes que haviam sido diagnosticados com câncer de pâncreas metastático, o tipo mais letal, foram selecionados para participar do ensaio em 2020 e em 2021. Cerca de metade deles recebeu NALIRFOX, enquanto a outra metade recebeu o tratamento quimioterápico de primeira linha habitual para câncer de pâncreas metastático. Aqueles que receberam o tratamento quimioterápico padrão tiveram uma mediana de sobrevida de 9,2 meses. Aqueles que foram tratados com NALIRFOX tiveram uma mediana de sobrevida de 11,1 meses. Embora isso possa não parecer muito para a pessoa comum, é uma grande vitória para a oncologia. Isso representa uma melhora de 20% na sobrevivência para o que era considerado uma doença quase certamente terminal. No mundo do câncer, isso é um avanço geracional. Os pacientes usaram NALIRFOX, em média, 6 semanas a mais que a quimioterapia padrão, o que aumentou sua eficácia. Devido a esses resultados incríveis, a FDA tornou a análise do NALIRFOX uma prioridade máxima. Em fevereiro de 2024, o medicamento foi aprovado pela FDA, facilitando o acesso e tornando-o possivelmente mais acessível financeiramente. A FDA não decide o que planos de saúde cobrem, mas ao aprovar um medicamento, ele geralmente passa a ser coberto pelo Medicare e Medicaid. Mas NALIRFOX é só o começo, pois ao entrarem no tumor, os médicos ainda enfrentavam um inimigo perigoso e intocável, um vilão genético que tornava o câncer de pâncreas uma sentença de morte para a maioria. A estrutura da mutação que causou o próprio câncer. Aproximadamente 90 a 95% dos cânceres de pâncreas são impulsionados pela mutação CRAS. A ciência considerou isso intocável por 40 anos. O gene CRAS atua como um interruptor, controlando o crescimento celular no corpo. Na maioria dos cânceres de pâncreas, o CRAS de alguma forma foi ativado e ficou permanentemente preso nessa posição. Os cientistas haviam identificado exatamente a mutação que precisavam atacar. O problema? Eles não tinham como fazer isso. Medicamentos costumam se ligar à superfície de uma proteína, mas a mutação do CRAS era tão lisa que os cientistas a apelidaram de bola engraxada. Nada conseguia se fixar nela. Os medicamentos não conseguiam se ligar a ela e, sem isso, não agiam contra ela. Até que os cientistas perceberam que estavam abordando isso da forma errada. Bilhões foram gastos tentando achar como agarrar a superfície da proteína. Décadas de drogas experimentais e testes clínicos acabaram sendo fracassos completos. Mas havia uma falha oculta na armadura que podia ser usada para atacar o coração do tumor. A proteína talvez não tivesse uma fenda para medicamentos, mas os cientistas viram que, com os métodos certos, poderiam forçar a abertura de uma. O problema nunca foi o que parecia. O financiamento da guerra contra o câncer não foi desperdiçado. Os cientistas se esforçaram muito para descobrir exatamente quais substâncias químicas eram necessárias para matar as células cancerígenas. O problema era que a proteína CRAS aparentemente não tinha uma cavidade para os medicamentos se encaixarem e entregarem a dose letal. Em 2013, Kevin Schuchat, um bioquímico da Universidade da Califórnia, em São Francisco, concentrou-se em uma mutação específica do KRAS, chamada G12C. Em termos simples, essa mutação transforma a glicina em um resíduo altamente reativo. Os cientistas criaram várias moléculas que se ligariam a ele. Quando isso aconteceu, essa ligação forçou a proteína a mudar, revelando uma cavidade oculta nela. Os cientistas chamaram isso de bolso switch II. A descoberta de Schuchat envolvia menos de 1% dos cânceres de pâncreas, mas provou algo que muitos pesquisadores duvidaram por décadas. CRAS pode ser alvo. Levaram mais tempo para encontrar compostos que aproveitassem essa porta dos fundos nos outros tipos de câncer de pâncreas, não atacando a proteína, mas desativando-a totalmente.
Mais de 480 compostos foram testados para se ligar ao bolso Switch 2, até encontrarem os produtos químicos que fariam o interruptor KRS voltar para a posição desligada permanentemente. Cientistas descobriram o sistema perfeito para entregar medicamentos, mas precisavam criar uma arma específica para usá-lo. Porém, havia um problema. Os compostos eram precisos demais, atuando apenas naquela mutação específica. Se ela mudasse, os medicamentos perdiam o alvo e se tornavam inúteis contra o câncer. Após anos de pesquisa e experimentação, parece que os cientistas finalmente têm a resposta que buscavam: um assassino sob medida, letal contra o câncer mais mortal do mundo, Diraxon-Razib. E isso pode ser o santo graal da oncologia. Os pesquisadores já haviam desenvolvido alguns inibidores direcionados para KRAS-G12C, mas eles eram direcionados demais. Eles não eram tão eficazes contra tumores pancreáticos quanto os médicos queriam. Se a proteína sofresse mais mutações ou ficasse resistente, a eficácia dos remédios caía quase a zero. Diraxon-Razib é de amplo espectro e tem potencial para superar a resistência aos inibidores de primeira geração. O medicamento atua recrutando a ciclofilina A, que funciona como uma cola molecular e permite ao remédio se ligar ao KRS, bloqueando os sinais que estimulam o crescimento do câncer. Então, o medicamento percorre o corpo, encontra as proteínas KRAS mutadas e se prende a elas como um ímã. Enquanto a quimioterapia é um bombardeio em massa, Diraxon-Razib atua de forma direcionada. Os resultados foram impressionantes. Em uma série de testes com medicamentos, 500 pacientes foram selecionados para receber quimioterapia ou tratamento com Diraxon-Razib. Quase 92% deles tinham mutações KRAS-G12C. A taxa média de sobrevivência para a quimioterapia foi de 6,7 meses. Para aqueles tratados com Diraxon-Razib, aumentou para 13,2 meses. Relatórios mostram que, para a maioria dos pacientes, Diraxon-Razib foi bem menos tóxico que a quimioterapia. Os pacientes tiveram efeitos colaterais menos frequentes e menos graves, e muito menos pacientes interromperam o tratamento por esse motivo. E só melhora, pois as mutações KRAS não causam só câncer de pâncreas, mas também vários tumores, como câncer de pulmão, coloretal, ovário, endométrio e outros tipos comuns e letais. Anualmente, mais de 5,1 milhões de pessoas recebem diagnóstico de um desses 4 tipos de câncer, além de mais de 500 mil com câncer de pâncreas. Um medicamento que atacasse as mutações KRAS que causam o câncer poderia trazer uma nova esperança e ser literalmente a diferença entre a vida e a morte para 5,6 milhões de pessoas todos os anos. Na verdade, câncer de pulmão, pâncreas e cólon já são as 3 principais causas de morte por câncer. Desvendar o mistério do KRAS-G12C traz esperança não só para pacientes com câncer de pâncreas, mas para todos com cânceres impulsionados pelo KRAS. Com esse novo medicamento milagroso eliminando tumores, um futuro ainda mais promissor surge no horizonte. Os cientistas estão prestes a desenvolver uma tecnologia que combate o câncer e impede que o tumor retorne, uma vacina contra o câncer. Diraxon-Razib é um avanço notável, mas não encerra a luta dos pacientes com câncer de pâncreas, pois geralmente deixa de funcionar após certo tempo. O tumor deles resiste ao remédio. Mesmo com sobrevida maior, enfrentam novamente o maior medo: o câncer voltar. Uma empresa usa a tecnologia de mRNA, como na vacina que encerrou a pandemia de Covid-19, para mudar essa narrativa. A esperança deles é usar a medicina moderna não apenas para tratar o câncer de pâncreas, mas para impedir que ele volte a aparecer. A vacina de mRNA personalizável da BioNTech está atualmente em sua fase 1 de testes. Até agora, os resultados parecem promissores. A vacina é personalizada para cada paciente conforme o DNA do tumor, visando células cancerígenas específicas, que variam entre pacientes. No teste da BioNTech, 16 pacientes receberam vacinas após cirurgia de câncer de pâncreas, junto com quimioterapia e imunoterapia. A vacina ativou células imunológicas específicas do tumor em metade dos pacientes. As vacinas de mRNA treinaram essas células de defesa para reconhecer a assinatura do tumor e eliminar células cancerígenas. Elas ajudaram o sistema imunológico a reconhecer e combater o invasor pancreático. E quão eficaz é essa vacina que identifica e destrói o câncer de pâncreas? Dos 8 pacientes cujo sistema imunológico foi ativado pela vacina, 7 ainda estavam vivos de 4 a 6 anos após a cirurgia.
Isso indica uma sobrevida de quase 90%, bem acima dos 13% atuais para câncer de pâncreas. Oncologistas se surpreenderam com os resultados. Um médico do Memorial Sloan Kettering Cancer Center afirmou que a nova vacina pode impactar um dos cânceres mais letais. Pesquisadores ainda buscam entender por que o sistema imunológico de alguns pacientes reage à vacina e o de outros não. Mesmo quem responde bem à vacina ainda enfrenta incerteza se conseguirá recebê-la, pois o custo para sobreviver é muito alto. Nalirfox, Duraxon, Racib e vacinas de mRNA personalizadas, todos eles representam avanços gigantescos tecnológicos, científicos e médicos. Infelizmente, todos eles estão atualmente fora do alcance de todos, exceto dos pacientes mais ricos. Cada um desses medicamentos custa dezenas de milhares de dólares por ciclo, e os ciclos para manter uma pessoa em remissão vitalícia podem gerar custos astronômicos. Nalirfox custa cerca de 7.800 dólares por ciclo. Com os vários ciclos necessários, o total pode chegar a 150 a 200 mil dólares ao longo da vida, valor suficiente para custear uma graduação de 4 anos em uma universidade particular ou comprar uma primeira casa em região mais acessível. Pagar esse valor por um único medicamento já levaria a maioria das pessoas à falência, e em combinação com os outros medicamentos da lista, isso seria proibitivamente caro. Daraxon, Deraxon, Racib ainda não está à venda, mas uma análise dos lucros da Revolution Medicine mostrou quanto a empresa espera cobrar dos pacientes. O tratamento mensal varia de 30.500 a 37.300 dólares, e a receita média por paciente é de 250 mil dólares. O uso combinado desses dois medicamentos pode gerar um prejuízo de $500 mil ao paciente médio com câncer de pâncreas. Isso antes mesmo de considerarem uma vacina de mRNA feita sob medida. A BioNTech afirma que, após anos de trabalho, o custo pode cair para menos de $100 mil por dose. Será que todos os pacientes terão acesso a medicamentos que podem salvar vidas? Isso vai representar mais uma desigualdade no acesso à saúde? Uma em que a elite tem acesso aos melhores medicamentos e maiores chances de sobrevivência, enquanto o restante paga caro por quimioterapia e apenas torce pelo melhor. A FDA aprovou o acesso expandido ao Duraxon Racib devido aos resultados iniciais promissores. Com a descoberta de que o CRAS pode ser derrotado, farmacêuticas correm para criar medicamentos e explorar essa vulnerabilidade. Em junho de 2026, a Johnson & Johnson já havia investido $1 bilhão para disputar o mercado de tratamentos de câncer ligados ao CRAS. Em teoria, a concorrência entre grandes farmacêuticas deveria reduzir o preço dos medicamentos. Mas, como nos Estados Unidos muitos medicamentos ainda são inacessíveis ao cidadão comum pelo custo, mesmo com concorrência, o impacto político e social desses avanços médicos no futuro ainda deve ser observado. Será que isso indica o fim de o câncer ser uma sentença de morte? Uma coisa é certa. Vivemos uma nova era científica na oncologia, em modo Deus, onde nenhuma mutação é inalcançável e condições antes impossíveis de tratar não tornam as doenças intratáveis. Apresentam apenas mais um desafio. Novos métodos para tratar mutações KRAS podem ser usados em outras mutações e proteínas antes consideradas invencíveis. O que está condenado são um índice horrível de sobrevivência de 13% do câncer de pâncreas. Testes mostram que pacientes tratados com esses novos milagres médicos quase dobraram a expectativa de vida após o diagnóstico de câncer de pâncreas. Até mesmo pacientes com câncer de pâncreas metastático viram seu risco de morte reduzido em 60%. Melhor ainda, a qualidade de vida dos pacientes também aumentou. Os efeitos colaterais mais leves do Duraxon Racib significaram que esses pacientes ganharam mais do que apenas alguns meses extras. Eles ganharam qualidade de vida e mais tempo com seus entes queridos. Tudo o que precisavam fazer era tomar 3 comprimidos uma vez por dia. Famílias que no passado só podiam desejar, na melhor das hipóteses, alguns meses a mais com seus entes queridos através de ciclos dolorosos e excruciantes de quimioterapia, agora têm uma nova esperança. A esperança é que eles possam ter de pouco mais de um ano a vários anos ao lado de seus parentes após um diagnóstico de câncer de pâncreas. Até mesmo a esperança de que um dia seu ente querido possa estar completamente livre do câncer. A comunidade médica se uniu para literalmente dar uma nova vida às pessoas, e o sonho é que esses avanços não parem no câncer de pâncreas. Decifrar o código do que parecia impossível de atingir com medicamentos pode ser o primeiro passo para tratar tipos de câncer dos mais letais já vistos. Medicamentos em desenvolvimento hoje podem salvar pessoas suficientes para lotar uma grande cidade anualmente. Quem sabe que milagres a medicina ainda trará?
Avanços assim ganham tempo, mas não impedem o inevitável. Quem vê isso diariamente aprende lições surpreendentes. Saiba mais sobre o que médicos querem que pacientes saibam sobre a morte, ou veja este vídeo.